A peste suína africana pode dizimar de 200 a 260 milhões de porcos na China. O alerta é do Rabobank, banco holandês. Isso significa, segundo estatística de consultorias internacionais, uma redução de até 40% no rebanho de porcos em território chinês. A produção de carne suína pode cair até 35%. Assim, a China vai aumentar as importações da carne de suíno e também de frango. O mundo não terá como atender essa demanda chinesa. Mas não é só isso. Os chineses devem comprar menos soja e haverá mudanças no comércio de ração. Estes assuntos foram discutidos em uma entrevista que Walter Puga Júnior fez com César de Castro Alves, analista de mercados de proteína da MB Agro. Acompanhe os detalhes. A recuperação do plantel de porcos, né, do plantel de suínos na China é muito demorada? Olha, é demorada porque, num primeiro momento, ainda se está destruindo capacidade, né? O que está acontecendo é que o chinês está bastante preocupado com uma possível recontaminação de áreas que já tiveram problema. Então, enquanto você não tem certeza de que foi isolado, que está sob controle a situação, o produtor não se sente estimulado a alojar o leitão e morreram muitas matrizes, né? Se a gente pensar que a matriz ela leva um tempo até produzir o leitão, esse leitão depois vai ser alojado, nós estamos falando de um ciclo aí de 1 ano e meio, mais ou menos. E então não começou ainda a recomposição do rebanho suíno na China. Quando isso começar, nós vamos ter aí pelo menos 1 ano e meio para frente até essa produção chegar. Então, muita gente já está considerando que esse problema é de 3 a 5 anos, a depender da velocidade de recuperação. E nós achamos até que pode ser uma situação inédita que a China abandone a ideia de ter uma enorme criação de porcos para atender o mercado doméstico, dado o risco enorme de você ter problemas como aconteceu esse ano, né? Um vírus literalmente dizimar grande parte da produção e isso bate na segurança alimentar. Então, é um dilema enorme para a China, porque ao mesmo tempo que ela sempre quis ter domesticamente os animais para alimentar a população, ela tem um enorme risco com essa doença de não ter controle. Então, é muito diferente de doenças no passado que tinham vacina, que foram rapidamente controladas. Dessa vez, é um ponto de interrogação. Vários locais do mundo onde a peste suína africana chegou, ela nunca mais saiu. A Europa é um caso. E suspeita-se que isso tenha vindo para a China pela Rússia, porque tiveram focos nos últimos anos na Rússia, no centro da Ásia ali pode ter sido um caminho, mas a verdade é que ninguém sabe, e mais do que isso, não se sabe como que vai ser feito o controle das áreas que vamos dizer assim, que não foram afetadas. Então, assim, nós estamos diante de um problema, primeiro, jamais visto, com um potencial inflacionário enorme para as carnes, né? Nenhum país do mundo tem capacidade para atender isso em curto prazo e provavelmente isso vai gerar uma alta de preço em todas as proteínas, não somente na carne suína, porque simplesmente não tem. A gente acha que o chinês pobre ele vai comer frango ou vai cair o consumo, vai deixar de consumir carne. Os chineses mais ricos eles vão comprar mais carne bovina, essas carnes bovina, carneiro, peixe, tem crescido muito, carne suína não tem crescido, mas é metade do consumo absoluto. Então, deve ter uma grande alteração no consumo, mas, invariavelmente, isso vai passar por um grande choque de preço, que já começou a pegar os índices de inflação na China. Nos Estados Unidos, o suíno já subiu 50% em 2 meses. Então, o mercado está acordando para um problema gigantesco que está se mostrando muito maior do que a gente imaginava. Há também alteração em outros mercados, por exemplo, de insumo usado para animais, né? No caso soja será afetada nos próximos anos também por uma redução do consumo chinês? Olha, nos próximos anos eu não diria, mas nesse ano é muito provável, porque esses animais eles já morreram, né? O estoque de suínos ele já é muito menor. Com muito menos animais para alimentar, a China não precisa de tanta soja nesse momento. Então, deve fazer isso com que o mercado de soja fique mais fraco, em função dessa... A China é enorme, é um player enorme na importação de soja, e ela vai precisar de menos soja. Então, nesse primeiro momento, enquanto se ainda não tem uma recomposição da produção, nenhuma tentativa ainda,
é muito provável que a China vá comprar menos soja, e isso para a soja é ruim, seria muito inflacionário para as carnes, mas para a soja o contrário. O risco, a única exceção seria se houver algum problema na safra americana, que vai começar a ser plantada agora, e qualquer problema climático lá, dado o tamanho da produção americana, poderia trazer um novo equilíbrio para a soja. Mas, em princípio, a safra sul-americana já tendo vindo boa, né, no Brasil, quase perfeita, da Argentina muito boa, e se a americana vier boa também, nós vamos ter muita soja no mundo e um consumo bem menor por conta da China nesse ano. Mais adiante, e aí pode ser o ano que vem, pode ser talvez no meio do ano que vem, depende de quando a China retomar o alojamento de leitões, aí você vai ter o contrário, você vai ter uma necessidade de recomposição de soja para esmagar internamente, e isso poderia ser mais balanceado. Mas, num primeiro momento, para este ano, a gente acha que a inflação vai ser muito forte das carnes e para a soja é negativo. Quanto à possibilidade do mercado brasileiro de carne suína crescer na China, a Mendonça de Barros, a consultoria que você atua, já alertou para essa possibilidade. Tanto para a carne suína, como de aves, como bovina, é um mercado que se abre agora? Olha, aí tem várias coisas, né? Primeiramente, a gente não tem uma capacidade ociosa absurda que daria para simplesmente exportar carne suína. A gente não está preparado para uma coisa tão grande assim, né? Então, provavelmente a gente tem aí alguma limitação para expandir a produção de carne suína em curto prazo. E no caso de frango, que é mais rápido, né, o ciclo, poderia a gente alojar mais matrizes e produzir mais pintinho e atender melhor. No caso de boi também é restrito. E ainda, no caso do boi, nós estamos no limite da nossa capacidade de exportação para a China. Nós não temos mais plantas habilitadas para exportar o dobro, o triplo, como a gente teria potencial.